Na Boca do Povo, especial Copa 2014. A grande resenha final. 15 dias após a grande final, onde a Alemanha bateu a Argentina, se sagrou tetracampeão mundial aqui dentro da nossa casa. Os prós, os contras, esse evento que é o maior evento esportivo do planeta, nós vamos conversar nesse especial Copa 2014. Os nossos comentaristas, Aldo Nestor Ziber, funcionário público aposentado, comentarista da RBA, ex-vereador de Rio do Sul, flamenguista, Marcos Cardoso, professor, economista, ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, músico, pós-graduado em gestão de pessoas, vascaíno, Newton Carlos Valtric, radialista, 30 anos de rádio Mirador, 50 anos de rádio flamenguista, o estimado Bachu, esta voz inigualável que nós acompanhamos no dia a dia. Estimados, obrigado por ter vindo no Na Boca do Povo especial Copa 2014. Nossos estimados Bachu, Marquinho Cardoso e o nosso sempre estimado Aldo Nestor Ziber. Quando eu falo Nestor, ele atende como Aldo, né? Estimado, vamos começar pelo nosso estimado Aldo. Aldo, bom, obrigado por ter vindo no programa, esse especial da Copa, uma resenha final, para a gente poder avaliar essa Copa do Mundo, que foi tão alegre, bonita, aparentemente muito bem organizada, que a mídia nos mostrou, a televisão, povo alegre, contente. E pesquisa do Datafolha mostra que 83% dos estrangeiros que aqui estiveram aprovaram como ótima, boa esta Copa no Brasil. Como é que você viu a Copa no Brasil? Eu acho que são duas... Nós temos uma história com duas páginas aí, digamos assim. Uma delas em relação ao futebol, propriamente dito. Mas a mim, óbvio que pelo fato da gente acompanhar a política e gostar de fazer comentários sobre política, o lado político que antecedeu a realização do evento propriamente dito chamava bastante atenção. Foi uma situação muito clara em que politizaram um pouco a coisa, os dois lados, óbvio. O governo, a situação, pintando o quadro sempre como maravilhoso, e a oposição, por sua vez, pintando o quadro mais negro possível, inclusive conseguiu, na minha opinião, com sucessivas notícias negativas, periódicas, baixar um pouco a autoestima do povo brasileiro, e isso ficou claramente demonstrado que o torcedor brasileiro ele começou a se entusiasmar com a Copa quando ela já tinha começado. Antes a coisa andava meio morna e tal, e eu acho que isso era em função da autoestima, porque era aquela história, nós vamos passar vergonha, está tudo atrasado, nada completo, tá? E isso foi martelando. E, obviamente, aí tinha o ingrediente, o interesse político. A situação querendo se aproveitar de um possível sucesso e a oposição, obviamente, se preparando para que a coisa não desse certo, porque quem faturaria era ela. Então, quem apostou contra, perdeu. Agora, realmente, isso para mim já é passado. O que ficou mesmo, em se falando em competição esportiva no futebol, foi o papelão que a nossa seleção fez. O fiasco. O fiasco. Esse é que ficou, que marcou, né? E o pior de tudo, Neri, é que tudo aquilo que a gente viu falar logo imediatamente depois do desastre, o que nós precisamos fazer, o que vai acontecer, parece que estão tentando jogar uma cortina de fumaça aí, já tem treinador, buscaram lá atrás de novo um treinador, o diretor de futebol é um cara que até ontem era empresário de futebol e tal. Quer dizer, a grande mudança, a revolução que se achava que esse desastre ia acabar provocando, me parece que está sendo adiado. E nós vamos falar muito dessa nova estrutura montada para o futebol brasileiro, seleção brasileira. Não é uma mudança profunda no futebol brasileiro.
É uma mudança no comando do futebol da seleção canarinha, vamos dizer assim. Onde tem um novo treinador, um novo diretor e tal, assume uma nova direção o ano que vem, mas é uma sequência disso que está aí. Então, quer dizer, é a turma que está aquela... Vamos Eles dizer assim, vão mudando bastante para ficar como está. é para ficar como está. Isso nós vamos falar depois também durante o programa. Estimado Marquinhos Cardoso, nosso comentarista aqui de economia, professor, músico, apaixonado por futebol. Foi melhor que o esperado, estimado? Olha, a Copa foi melhor que o esperado, a festa foi boa. A seleção não deu no couro como a gente esperava que fosse dar. Ninguém esperava 7-1 perder aquela semifinal. Mas a festa, aquilo que se esperava, aquela catástrofe de organização, não aconteceu. É claro que se você for pegar os números do que se gastou na Copa, poderia ter sido feito muito melhor com muito menos. Você tem situações de estádios que não precisavam ter sido construídos. Eu questiono o Itaquerão, por exemplo. Não precisava de Itaquerão. Tinha o Morumbi e eu vi relatos nas redes sociais de pessoas que foram para estádios novos, que uma das alegações do Morumbi é que havia pontos cegos no Morumbi, que você não conseguia ver o jogo do campo. E teve relato de gente que foi para campo, eu não sei qual estádio exatamente, eu acho que, não lembro, não vou dizer qual foi. Mas recém-construído. Recém-construído, e dizendo assim, não conseguia ver o gol. Quer dizer, então, isso não era o motivo, o Morumbi estava lá. Acho que foi uma jogada política que se utilizou dinheiro público para criar um estádio para entregar para uma nação de torcedores que é gigantesca, que é a nação corintiana. Então aí tem um elemento político muito forte, o Aldo pode até falar melhor que eu sobre isso, mas eu vi o dinheiro público sendo empregado de forma muito ruim, onde não havia necessidade. Por exemplo, o caso do Itaquerão. Mas, estimados, ficou muito claro, o dedo para a construção desse estádio foi do Luiz Inácio Lula que da é Silva, corintiano, e que brigou para ter o Itaquerão, o estado do Corinthians, porque os Corinthians também não tinham estádio, como não tem o Flamengo, não tem o Fluminense, o Vasco tem, o Botafogo não tem mais, também está lá tudo interditado, e foi um dedo num jogo político mesmo, essa que é a grande verdade. Porque é evidente que o Morumbi, no centro de São Paulo, o estádio grandioso é só dar uma nova roupagem, como é que não ia servir para uma Copa Ele havia do sido Mundo? reformado há pouco tempo, né? O Morumbi não fazia muito. Além dessa história, nós temos que, para fazer a Copa do Mundo que foi feita, não precisava essa quantidade de estádios. Né? Não. Mas o Brasil teimou, quer dizer, a própria FIFA lá no início, mas não precisa, 9 ou 8. Queriam regionalizar mais o evento. E o professor Marcos, me permite, você que é professor, que lida com a economia, em termos de turismo, qual é o legado que ficou diante dessa questão tão positiva dos estrangeiros que prometem voltar permanentemente para o Brasil? Como é que o senhor vê, como é que você vê o legado, a herança é positiva Quer em ver? termos Aprovação? turísticos? Segundo pesquisa, foi de A 83%. aprovação foi total. A questão é que o Brasil, mesmo havendo a Copa do Mundo, ele aproveitou pouco o potencial turístico. Foram 700 mil turistas, né, que vieram para o Brasil, só que isso é metade do turista, não é a quantidade ainda que vai a Quebec, no Canadá. Sendo que nessa época do ano, a quantidade de turistas que vão a Quebec, no Canadá, é o dobro do que vem para o Brasil. Então, assim, mesmo assim, com todo o evento, a quantidade de turistas foi maior do que esperado. Se esperava 600 mil, vieram 700 mil. Gastaram a média, acho que é um ticket médio de $4.000 por turista. Só que houve um efeito, assim, muito turista sul-americano. Então, criou-se aquele, entre aspas, é meio pejorativo. O argentino em peso. O farofeiro, o turista farofeiro. Certo. O turista farofeiro. Então, teve isso também. Mas o evento não promete para próximas temporadas a melhoria na questão turística, que ficou aí um exemplo da recepção do povo brasileiro. O carinho era muito grande, profundo, sincero das pessoas que vinham de outros países para cá. O que se observou é o seguinte, é que o turista se falou tanto em sofisticar, em metrô, e na verdade ele queria viver o Brasil. Foi o exemplo que os alemães deram. Eles queriam sentir o que era o Brasil na sua forma mais natural. O turista provou isso. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mesmo assim, lendo, né, as análises do turismo especificamente, o Rio de Janeiro já é uma das cidades mais visitadas do mundo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Olhando o lado poético da questão, mas também tem a ver com a realidade, ficou provado que a simplicidade está acima de qualquer coisa. Sabe? Eu, numa oportunidade, citei aqui, numa das entrevistas, que é tão difícil ser simples, as pessoas complicam, né? Ninguém jamais conseguiu inventar um outro parabéns a você, como aquele nosso, que todos nós conhecemos. Parabéns a você. É Xuxa, é tudo quanto é artista. E tentaram bolar
outro formato de parabéns a você. O tradicional aqui. É. Não, não é questão de tradicional, o simples. Porque o turista emana o quê? Ele quer sair daquela coisa dura. Tu acha que lá na Alemanha é mole? Lá os neurônios são usados. Então o cara quer se largar para um mundo de simplicidade. Tu já pensou? Complicar as coisas, sabe como é que é? Tudo nos eixos, tudo direitinho como é na Alemanha. Sabe? Analisa. Não, eles se sentiram exatamente assim. Foram as festas que aconteciam à noite depois dos jogos. Mas com detalhe, para eu uma pergunta para o Aldo, que eu tenho uma pergunta para fazer na sequência para fazer o rodízio. Mas só para fazer um dado interessante que não trouxe aqui, mas peguei no ar um programa de rádio, escuto muito rádio, gosto muito de rádio, que nem o Baixu, apaixonado por rádio, principalmente pela Mirador. Principalmente. E eu escutei o seguinte, a rede hoteleira do Rio de Janeiro e de São Paulo não ficaram satisfeitos com o faturamento. Justamente esse povo que ficou morando dentro de táxi, ficou morando em barraca. Mas a do Rio não pode reclamar. A do Rio chegou a ocupar 98% da capacidade. Mas não estão contentes. A de São Paulo não. A de São Paulo afastou aquele turismo de negócio. Só que o que eles alegam? Que esse turismo de negócio ele se transfere para outras datas. Então ele diminuiu o turismo. Naquela época, né? Mas ele transfere depois, algum evento que fosse acontecer. Agora, o do Rio de Janeiro, se ocupar 98% não é o suficiente, então eu não sei o que eles vão ocupar. O 100% nunca vai. É raro, se ocupar 100%. Mas houve esse manifesto numa pesquisa feita. Talvez não pelas conseguiram entidades cobrar de classe. o preço que queriam cobrar. Houve alguma coisa relacionada a preço. Realmente, nos últimos dias, antes do início da Copa, tinha o teste que estavam correndo atrás de cliente ainda. Tiveram que baixar, talvez por baixando causa o preço. disso. E o Marquinhos colocou uma coisa, Aldo, Aí daqui a pouco chegou a 98, mas não era o preço, faturamento que eles queriam. A receita total não era. E o Marquinhos colocou uma coisa que é verdadeira. O turista veio muito para curtir o Brasil. Exato. A Copa era um detalhe. Isso. E eu percebi isso, eu falava pro Aldo antes, ali nos bastidores, que eu conversava por telefone com um amigo nosso que esteve aqui do meu lado no programa, Oswaldo Germer, que foi de moto para ver a sua quarta Copa do Mundo e ficou só no Rio de Janeiro. E não foi a um jogo. Ele ficou no meio das torcidas, na Fan Fest, que era a grande festa que todos faziam com telões. Ali todo mundo tomava seu chopp, sua cerveja, festa, espetinho daqui, comida de lá, e não pagava aquele 2 mil, 3 mil, 12. Afinal, ele me ligou na final. Onde estava o brasileiro torcedor. Exatamente. Porque o que estava no estádio não era torcedor Exatamente. O Oswaldo era um torcedor que estava lá fora. Novamente a simplicidade. A simplicidade. Era o povo nacional. O argentino invadiu o Brasil, invadiu Porto Alegre, invadiu o Rio de Janeiro. Mas o povo simples da Argentina, o classe média baixa. 10% dos torcedores eram argentinos. Claro. 70 mil argentinos vieram. E que, segundo o Mário Matos, que foi a Porto Alegre, viu a Argentina lá e viu a Argentina em São Paulo, que ele também foi lá ver contra a Holanda, não tem povo mais alegre no futebol que o argentino, a festa que eles fazem, Aldo. Mas eles choram também. Choraram bastante, né? Choram. Mas o argentino é um exemplo típico. Ele Vamos falar do chororô no depois. Sambódromo, ele se encostou, ele acampou, ele dormiu na rua, dormiu na rodoviária. Ele não